Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, sou jornalista, especialista em assessoria de imprensa, mestre em comunicação social pela Universidade de São Paulo e sócia fundadora da Verve, assessoria de comunicação, há 43 anos atrás. E hoje, dentro do nosso podcast Comunicação é Tudo, eu estou com uma pessoa super importante, um entrevistado muito ilustre, que é o José Veloso. Bom dia, José Veloso. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Bom dia, Vera. Obrigado pelo convite. O José Veloso, ele é engenheiro, administrador de empresas e ele é o presidente executivo da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. E hoje, Veloso, nós vamos conversar aqui sobre a importância da imprensa no fortalecimento do setor e dos seus representantes. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga a importância da imprensa para as entidades de classe que agregam segmentos importantes, como é o caso da ABMAC, que agrega o segmento de máquinas e equipamentos. Olha, a importância da imprensa é vital. Uma entidade de classe, quando você faz o advocacy, não adianta nada você fazer se isso não for divulgado. Normalmente você está divulgando alguma coisa relacionada ao setor, tipo tecnologia, geração de empregos, transformação da indústria, ou você está advogando pelo setor, traçando planos e sugestões para que a economia melhore, o setor melhore, a indústria melhore. Ora, sem imprensa, para divulgar isso, a gente não conseguiria formar opinião. Então, a formação de opinião, a divulgação de todos os temas relacionados ao setor depende da imprensa. A gente faz o trabalho, logicamente, junto aos poderes constituídos, como o legislativo, o executivo, o associado, mas a sociedade brasileira você só atinge através da imprensa. E nesse sentido, então, para uma entidade de classe, a assessoria de imprensa tem muita função, né? Porque para você atingir a imprensa, você precisa de um trabalho nesse sentido. Você poderia explicar um pouquinho para nós? Olha, Vera, você que me conhece, você sabe que eu sou obcecado por comunicação e a comunicação correta. Sim. Né? Então, a imprensa e os meios de comunicação, sejam eles online ou escrito, eles são o ouvido da sociedade. A sociedade ela vai tomar conhecimento dos temas através da imprensa. Então, a comunicação tem que ser perfeita. Porque os erros de comunicação, eles são graves porque ele leva a conclusões erradas. Então, uma conclusão errada de um tema importante pode destruir o tema. Então, a perfeição da comunicação, a assertividade, o direcionamento para o canal correto, isso depende da assessoria de imprensa. E também a questão de orientar quem está fazendo a comunicação. Então, a assessoria de imprensa ela tem vários papéis da orientação, de escolher os melhores canais e os canais corretos, e também de passar a informação com correção e perfeição. Sem dúvida, Veloso. Agora, assim, a função da assessoria de imprensa você colocou de uma maneira bem assertiva. Mas você aproveitou também para dizer que o papel da assessoria de imprensa, dentro das necessidades específicas de uma entidade como a ABMAC, ela depende também da orientação do executivo que está responsável por levar a mensagem da entidade para fora, tá certo? Então, você acha que, em geral, eu não estou falando especificamente da ABMAC, porque eu não sei se você sabe, mas nos últimos 10 anos, você, como presidente executivo, dando entrevista, fazendo artigo, você teve mais de 6.000 publicações onde você é citado especificamente, fora aquelas onde você foi ouvido dentre muitas outras entidades, né? Então, eu acho que você é uma pessoa super bem preparada para isso. Mas qual é a sua opinião, no geral, para que isso fosse democratizado? Ou seja,
O que falta para o executivo para que ele possa se utilizar de uma maneira mais adequada do papel da imprensa hoje no país? Ele precisa de treinamento, né? Ele precisa conhecer. Sempre tem pessoas que já nascem com o dom da comunicação, né? Sim. Nós já tivemos, na própria entidade nossa mesmo, pessoas que não foram preparadas para isso, mas tinham o dom da comunicação, emocionava as pessoas e sabia se comunicar muito bem, porque é uma coisa nata. Mas não é todo mundo que nasce com isso, né? Então, precisa se preparar. E aí, como normalmente os executivos, os CEOs de empresa ou os presidentes de entidade, enfim, eles são pessoas técnicas que conhecem bem o seu métier, o seu negócio. Eles, quando vão trabalhar com comunicação, eles precisam ser treinados. Então, a assessoria de imprensa também tem esse papel. Outra coisa importante é a estratégia, né? Então, a assessoria de imprensa ela precisa fazer parte da estratégia de como melhor comunicar, né? Então, são várias as facetas, são várias os segredos de uma comunicação chegar correta e ela ser efetiva, né? Ela ter lá o seu, vamos dizer, emplacar aquilo que você quer formar opinião. Você teria como, por exemplo, fazer para nós um histórico dos últimos 10 anos, não precisa ser todo o tempo, mas dos últimos 10 anos, desse relacionamento com a imprensa? Eu sei que você sempre foi uma pessoa que teve muita abertura para a imprensa, né? Você mesmo, antes de ter uma ação como presidente executivo da BIMAC, você tinha já bastante participação e você tinha bastante interação com jornalistas, você é muito procurado. Eu queria que você fizesse um histórico de como é que isso começou e como é que isso evoluiu, até, sem dúvida nenhuma, acho que você reconhece que hoje você é uma das fontes mais importantes dentro dessa área no país. Como isso evoluiu? Conta um histórico assim para a gente. Tem como você fazer isso? Sim. Eu trabalhava numa empresa, me formei em engenharia, como você falou no início. Enfim, uma pessoa que trabalhava em chão de fábrica, né? Aí, quando eu comecei participar dos eventos e da dinâmica da associação, da BIMAC, aí você começa a ser procurado, aí começam as oportunidades e a imprensa querer saber a nossa opinião sobre diversos temas relacionados à indústria. Então, no início, logicamente que a gente, quando olha para trás, a gente vê que cometeu erros, né? Nós cometemos erros no início, por não ter traquejo, né? Então, você tem que imaginar que em qualquer atividade você precisa evoluir, né? E eu acho que houve, pelo menos da minha parte, uma evolução no sentido de que você fica mais solto, você se prepara melhor, você, quando está com o microfone na frente, muitas vezes trava o raciocínio, então esquece alguma coisa que gostaria de falar. E com o tempo, com o traquejo, o treinamento, é como um atleta, né? Você Sim. vai melhorando e vai evoluindo. Então você vai formando melhor as ideias e a forma de se comunicar, né, Sim. com a imprensa. Mas porque é importante, porque, veja bem, principalmente no nosso caso, que os temas são técnicos, ou eles são técnicos de engenharia, ou de inovação, ou de transformação digital, ou até de economia. Sim. Nós tratamos de economia também. E muitas vezes, quando a gente vai falar com a imprensa, você tem imprensas também especializadas. Então, às vezes, você está falando de temas que aquela pessoa que está conversando com você não entende, né? Então, isso é um aprendizado também. Você vai aprendendo que você tem que ser cada vez mais detalhista, dependendo do tema e dependendo com que imprensa, qual canal você está conversando. Se você vai num tema que não é do métier de quem está te entrevistando, você precisa ser mais detalhista, né? E traçar o tema, né? Traçar o roteiro de uma forma mais fácil de se entender. E você, então, considera importantíssimo que o gestor das empresas, de uma maneira geral, atuem como porta-voz das suas respectivas áreas? É importantíssimo.
O gestor de uma empresa é o porta-voz da empresa. Eu costumo dizer que um CEO de uma empresa, ele 80% do tempo é motivando a equipe, transmitindo o que está na estratégia da empresa, o que ele espera da sua equipe, e a mesma coisa vale para o mercado, né? Para o seu cliente, o seu fornecedor. Então, quanto mais você sobe na pirâmide, mais importante é a comunicação. A gente passa muito mais tempo comunicando o que nós queremos para o futuro do que executando e suando a camisa no presente. Então, é importantíssimo esse tema que você traz. E você sabe que apenas 1% dos executivos no Brasil são fonte relevante de informação para a imprensa. É um estudo que saiu recentemente, onde todo mundo ficou assim bastante impressionado, porque a gente não conta, né? A gente vai vendo às vezes a repetição das mesmas pessoas e a gente não conta quantos são realmente fonte. Então, o que a gente conclui dessa sua fala é que, na realidade, é preciso que os executivos se preparem de uma maneira mais assertiva para serem fonte de informação para a imprensa, trazendo não só aspectos relacionados à administração, mas também ao chão de fábrica, inovações, novas tecnologias, novos lançamentos. Eu vejo isso como fundamental. E você mais ou menos já disse isso, mas eu queria que você externasse de uma forma mais direta, quase que assim como uma sugestão, um conselho para as lideranças na utilização da imprensa. Bom, eu não acho que eu seja a pessoa, vamos dizer, o mais indicado para dar conselhos para os outros, né? Mas dentro da minha experiência, eu acho que tem duas coisas importantes quando você vai falar para a imprensa, para você ser relevante, e só quem é relevante que vai ser fonte. Então, para você ser relevante, pelo menos duas coisas são importantes. Uma é ter novidades, trazer novidades. Quem usa a imprensa para falar o que todo mundo já sabe, não vai ser fonte. Sim. E outra coisa, aquela pessoa que só procura informação só na imprensa diária, daquilo que está todo dia na comunicação, e ele transmitir aquilo que todo mundo teve acesso, ele não está acrescentando nada. Sim. Então você precisa trazer novidades, você precisa conhecer a fundo o seu setor, conhecer a fundo o que você faz, para você ter a possibilidade, a capacidade de sempre trazer novas informações. O segundo ponto é ser analítico. Não adianta eu simplesmente trazer a notícia. Não adianta simplesmente eu trazer uma novidade. As pessoas, quando elas estão escavando, procurando novos temas, procurando se informar, ela precisa, ao mesmo tempo, estar analisando aquele tema. Então, são duas coisas. Uma é capacidade de análise, trazer opinião, e a outra coisa é trazer a informação, né? Sem informação nova e sem trazer opinião, você não vai virar fonte. Ok. Bastante assertiva a sua resposta. E, assim, é preciso também, do ponto de vista da nossa especialidade em assessoria de imprensa, é preciso um olhar, muitas vezes, para dentro da própria empresa. E ter, junto com a assessoria de imprensa, uma aliada no sentido de tentar perceber aquilo que nem sempre está tão evidente. Muitas vezes tem um assunto bem escondido e que a assessoria de imprensa precisa saber dele. Então, é importante que o gestor saiba, que ele conheça o seu negócio. Tudo isso que está dizendo é importante, mas do ponto de vista da assessoria de imprensa, é importante que ele conheça o seu negócio. Como na Abimac você conhece não só a Abimac como entidade, mas também as necessidades dos seus associados. E a gente percebe nitidamente que a Abimac está sempre no noticiário
menos criticando e mais sugerindo. Sim. Isso se deve, obviamente, a um corpo técnico que você tem, onde faz levantamento, onde estuda, onde você direciona esse estudo em benefício daquilo que o associado quer, até porque você tem um contato muito grande, diário, com todos os associados, no sentido de saber quais são as dificuldades, os problemas. Então, nesse sentido, eu queria que você explicasse um pouco como é que a assessoria de imprensa e a visibilidade desses temas pode ser uma aliada junto a quem decide, junto ao governo, junto ao Senado, junto aos decisores do país. Como é que você vê o trabalho de imprensa no sentido de dar voz para os problemas do setor? Olha, que você falou vários temas, eu vou começar ali no começo da sua fala. Tá bom. É importante equipe, né? Sem equipe é impossível. Lembra que eu falei que, na outra resposta, que 80% do nosso tempo, dos líderes das empresas, 80% do tempo é comunicando. Mas eu vou comunicar o quê? Eu vou comunicar uma estratégia que foi traçada. E quem traça a estratégia é a equipe. Não existe ninguém que consiga fazer sozinho. Tem até uma pessoa da imprensa, né? Um grande empresário que já faleceu, é o Tuta, que ele falava: ninguém faz sucesso sozinho. Né? Verdade. Essa frase é perfeita. Então, o que acontece? Você primeiro tem que ter a equipe. E traçar a estratégia e os técnicos que vão conhecer no detalhe os pontos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que defender temas. Aí eu estou falando não no caso das empresas, mas no caso de uma entidade de classe. Você tem que defender temas que são bons para o país, bons para a sociedade. Né? Muitas vezes eu vejo pessoas se perdendo defendendo algo que é muito bom para ele e que é a sobrevivência dele, a sobrevivência de um determinado número de empresas ou de um setor, que eles não vão viver sem aquele benefício ou aquele tema, mesmo que seja em detrimento de outros setores, mesmo que seja em detrimento de parte da sociedade. Ora, isso não é, vamos dizer, a forma mais correta de se utilizar a imprensa. Né? Utilizando a imprensa olhando para o próprio umbigo. Isso não é bom, porque você vai perder credibilidade. Com certeza você vai perder credibilidade e vai criar haters. Né? E você vai levantar aquele que pensa diferente contra a sua ideia. Tá? No terceiro ponto da sua questão, a imprensa, ela pauta. A imprensa ela é pautada, mas ela é pauta. Então, o que acontece? Muitas vezes, já aconteceu comigo muitas vezes, eu tenho um tema que eu julgo importante, a gente coloca para a imprensa para ver se ela considera importante. Então, eu fiz o meu trabalho de pautar a imprensa. Então, eu pautei, olha, tem um tema aqui. Aí, esse tema, se ele é pautado pela imprensa e ele é divulgado pela imprensa, ele vai pautar. Vamos pegar um exemplo, o executivo, né? O poder executivo. Então tem um tema que eu quero que o poder executivo faça, algum caminho que eu quero que ele trilhe. Então a imprensa é uma excelente ferramenta, se a gente usar com bastante honestidade, clareza, transparência, a imprensa ela vai acabar pautando aquele tema junto à sociedade. Então a gente vê muitas vezes um órgão da imprensa traz um tema que não estava na mídia e, de repente, nos dias seguintes, a gente começa a ser procurado por outros canais de imprensa para tratar daquele tema que eu comecei numa mídia. Então é importante você usar a mídia correta, a mídia responsável, que fala a verdade e que trata os temas com transparência e clareza. Você pauta a imprensa e aí a imprensa vai pautar o poder executivo, a sociedade ou quem você queira que seja pautado. Então, essa é a importância fundamental da imprensa. Você acha que isso explica as inúmeras publicações, mais de 100 mil nos últimos 10 anos da BIMAC na imprensa?
Você acha que é essa estratégia que explica isso? É lógico, quando a gente fala de mais de 100 mil publicações, sempre vai ter uma escorregada, né? Porque não é possível, mais de 100 mil, você não cometer algum equívoco, porque na vida a gente comete. Né? Claro. Mas se o número cresceu, ele é grande, é porque quem está do outro lado ouvindo, ele acredita. Então, a credibilidade é tudo. Lógico, você tem que ter uma boa assessoria de imprensa, Sim. mas você precisa ter credibilidade. Não adianta Sim. você ter uma boa assessoria de imprensa se você não é crível. Então, é muito importante você tratar a comunicação, tratar a informação de forma bastante honesta e para transmitir credibilidade. Se você não conseguir fazer isso, não teria chegado nesse número. Sem dúvida. Concordo com você. E você teria, assim, para a gente finalizar, já estamos chegando ao final, né? Você teria, assim, algumas dicas que você poderia passar para as pessoas que querem transformar as informações empresariais de uma maneira geral em entidades de classe ou não em notícia? Você tem alguma cereja do bolo para dizer para esse pessoal? É a simplicidade, né? Quer dizer, talvez agora não traga nenhuma novidade falar mais ou menos o que é óbvio, né? Primeira coisa é o que eu acabei de falar, né? Credibilidade. Falar a verdade, falar credibilidade e não deixar nada assim na sombra, escondido, né? Tem uma frase que eu repito muito, eu sempre falo com o meu pessoal, andar sempre na luz. Sempre na luz, nunca pela sombra. Porque se você for utilizar os meios de comunicação, a imprensa, de uma forma que você monta um perfil de uma pessoa. E a gente vê muito isso. Muitos formadores de opinião, a gente... não é a maioria, lógico, né? Mas você vê muitos formadores de opinião que ele faz uma persona, ele cria um personagem do bem, que defende uma causa, mas quando a gente vai ver, por trás daquilo, ele está só formando uma imagem para vender algo, vender alguma ideia que é boa para ele, e não para a sociedade, e não para aqueles que ele está querendo passar que seriam os beneficiados. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aquelas pessoas que formam uma persona. Ninguém é perfeito. Sim, claro. Ninguém é perfeito. Então a gente vê, principalmente em redes sociais, pessoas criando essa persona perfeita, Sim. sem defeitos, maravilhosa. Isso acaba passando falta de credibilidade. Segundo ponto, quem dá opinião, quem forma opinião, muitas vezes está conversando com pessoas que têm opinião contrária. Ou ele pode ter muito consenso, mas uma parte não é consenso. Sim. Então, nessa comunicação, você tem que falar tudo. Na opinião, você tem que dar a sua opinião com consistência, independentemente que possa gerar algum descontentamento em parte de quem está ouvindo. Mas isso faz parte da credibilidade. Você constrói credibilidade sendo transparente e andando pela luz, sem esconder nada. E esse acho que é um conselho que eu poderia dar, que é muito bom. E no mais, é ter estratégia. Né? Ter estratégia. Ir para a imprensa, ir para os meios de comunicação, dominando o tema. Dominando o tema e sabendo quais são os prós e quais são os contra. Muitas vezes você acha que se a imprensa comprar o meu tema, pronto, está resolvido, então eu preciso de muita imprensa para estar divulgando uma ideia. Ora, você precisa escolher correto o seu canal, porque você pode estar falando com alguém e gerando adversários para o seu tema. Quem não concorda com o que você está falando. Sim. Então você precisa tomar muito cuidado, saber com quem está falando, ter estratégia para falar sempre a verdade e nunca deixar nada fora. E aquele negócio, sempre trazer bons temas novos, novidade, com opinião.
Então, você está, de uma certa forma, trazendo uma responsabilidade, né? Você está colocando, atrelado a esse trabalho com a imprensa, que todo mundo que pretenda fazer isso tem que ter, antes de tudo, responsabilidade. Você precisa ser responsável naquilo que você está fazendo, com clareza, sem invenção de histórias. E, assim, como que eu vou dizer? Quando você fala da luz, né, é que você sempre tenha uma linha do bem. Ainda que você trate de problemas cabeludos, você tem que lidar com essa questão. E a gente sempre costuma dizer, né, Veloso, que entidade de classe não tem um produto à venda, geralmente ela tem um problema à venda, né, porque ela aglutina vários associados e várias questões e várias demandas, e eu acho que você tem muita habilidade e muito jogo de cintura para lidar com os problemas advindos de uma entidade de classe. E dentro desse conceito, qual, assim, a principal diferença que você vê entre você falar em nome de uma entidade de classe e você falar em nome de uma atividade pura e simples, como dentro de uma empresa? Como você viveu esse lado da indústria, né, onde você era um porta-voz da empresa onde você atuava, e agora você atua como um porta-voz de uma entidade que congrega muitas empresas? Como que você vê, qual a principal diferença? O que você poderia passar sobre esse assunto? Aí é compliance, né? Então, por exemplo, o compliance dentro de uma empresa, lógico, cada um desenha o compliance de acordo com a sua atividade, né? Por exemplo, vamos falar uma empresa que fabrica armamento. O compliance dela é diferente Sim. de uma empresa que fabrica máscara para... Proteção respiratória. Exatamente. Então, são coisas diferentes. Então, você precisa traçar o seu compliance. Numa empresa, quando você fala por uma empresa, você está o seu objetivo é o lucro da empresa. Sim. O final sempre é o lucro. Então, é você melhorar a imagem do seu produto para você vender mais, ter lucro. Então, mesmo quando você trabalha a imagem de um CEO, isso é muito comum, né, há muito tempo. Os CEOs, né, você pega grandes exemplos no mundo, né? Começou lá atrás com Lee Iacocca, né? Com aquele CEO da Honda, que agora eu não lembro mais o nome dele. Enfim, fiz um merchan aqui, mas é. Então você tinha há 30, 40 anos atrás, os CEOs, os grandes CEOs, escreviam livros, né? Livro de gestão, livro de economia, tal, que ele, para melhorar a imagem dele, e associar a imagem dele à imagem da empresa. Ora, mas o objetivo é lucro. O objetivo de uma empresa é lucro. Então, quando você melhora a imagem de uma empresa, quando você fala da sustentabilidade, que é algo importante para aquela empresa, né? No fim, você está objetivando lá na frente o lucro. É vender mais, vender melhor e ter mais lucro. Então, essa é a forma vou dizer, o objetivo da comunicação de um empresário. Sim. Quando ele está falando em nome da empresa. Sim. Uma entidade de classe, não. Eu vivo falando lá pro meu pessoal, a gente tem que tomar um cuidado enorme para não fazer jabá, né? Para ficar... porque eu tenho lá 1.700 associados, eu não posso falar de uma empresa ou de outra empresa, porque eu vou estar falando em detrimento do concorrente. Sim. Então você tem que tomar um cuidado muito grande, aí o compliance da entidade, de você tratar o setor e não as empresas. Ou seja, nós estamos olhando a floresta e não olhando a árvore, né? Então existe uma diferença muito grande, né? Muito grande. A nossa fala, a nossa estratégia, ela não objetiva o lucro das empresas. Ela objetiva a melhoria do ambiente de negócio das empresas. Ela objetiva a melhoria da economia do país. O crescimento da indústria, vender a ideia de que indústria é importante. No meu caso, indústria. Outros casos são diferentes. Mas é mostrar que o setor que eu estou na sociedade, ele é importante. E aí, agora, tem outras coisas que vêm junto com isso, que é a importância da sustentabilidade do setor,
a importância, daí o SG, né? E a importância de geração de emprego, riqueza para a sociedade através da imprensa. Quando eu vou falar através do setor, quando eu estou falando com a imprensa, eu estou falando com a sociedade. Sim. Então a sociedade ela quer saber, pô, mas qual que é a relevância do que ele está falando? Então aí a relevância é o bem-estar, a melhoria para a sociedade como consequência da atividade econômica daquele setor. É muito diferente de uma empresa. Que bom. Por isso que eu pedi para você, que viveu os dois papéis, eu acho que você é a pessoa super indicada, além da sua lucidez, né? Que, aliás, outro dia eu te citei numa entrevista que eu dei, que você consegue, assim, impressionante. A gente faz uma pergunta para você, você lembra todos os detalhes, responde item por item. Deve ser por isso que a imprensa gosta tanto de te ouvir. Isso é importante, tá? É, Isso é importante. sem dúvida. Normalmente, quando você fala com a imprensa, você fala 30 minutos, 40 minutos e sai lá uma nota pequena. Sim, Quando é televisiva, sai lá alguns segundos. Quando é áudio, também alguns segundos. Só que naquela conversa de 30, 40 minutos, o repórter está formando a reportagem dele. sim, Ele está fazendo toda a reportagem dele naquele bate-papo, sim, naquela conversa. Ele só vai aproveitar uma aspas pequenininha, sim, mas é ali que ele está formando opinião. sim, Então, se na entrevista eu não formar opinião, sim, o importante não é a aspas, o importante é a matéria, né? Então aí tem que ser detalhista. Você falou que eu sou detalhista, sim. né? Aí você tem que ser detalhista. Porque se você não for detalhista, às vezes uma vírgula fora do lugar, um sim trocado por um não, Muda tudo. mudou todo o resultado. Sim, Né? Isso eu já vi acontecer comigo algumas vezes, mesmo tendo mania de ser detalhista, isso acontece bastante. Mas muitas vezes você me manda uma matéria, olha lá, você foi citado, saiu lá a sua entrevista. E eu não divulgo aquela entrevista. porque não era exatamente o entendimento. Porque talvez eu errei na hora de me comunicar e ela saiu com algum desvio que mudou a interpretação. E eu percebo que muitas vezes você fala uma coisa, o teu interlocutor, no caso o repórter, fala outra, e depois você volta naquele assunto que você percebe que ele não entendeu aquilo que você falou. Então você fala com outras palavras. Então, somos todos humanos, né? Sim, E claro. cada um, é o que eu falo, cada um no seu galho, né? Então, muitas vezes o repórter, ele não é especialista de um tema que eu estou falando, né? Então, eu vou falar sensoriamento de máquinas agrícolas para melhorar a produtividade no campo, levando os dados para a nuvem e aí a inteligência artificial, o machine learning, pegar isso e transformar isso tudo em produtividade para o agricultor. Bom, é complicado, eu concordo com você. Explicar cada ponto desse, né? Preciso dar o detalhe. Aí, lá na matéria, vai sair uma aspas desse tamanho. Mas a matéria ela vai ser construída com os detalhes e a assertividade que eu passei para o repórter. Não, e assim, essa assertividade é o que garante a confiabilidade de quem está te entrevistando. Por quê? Repórter só entrevista quem ele confia e quem ele sabe que vai. Essa história da transparência, da luz, é uma coisa que ao longo dos anos é o que fica, né? O repórter do outro lado da redação, ele sabe aonde é que ele pode confiar e aquele que esse mês fala uma coisa e mês que vem fala outra, achando que repórter não tem memória, né? Ou que não tem como consultar. Então, isso não acontece. Muitas vezes você olha 3 vezes um número de 3 fontes diferentes antes de passar essa informação, mas isso garante a sua credibilidade do outro lado da redação. Sim. Veloso, vamos falar só mais um pouquinho sobre tendências. Então, vamos falar sobre jornalismo, sobre comunicação, que é um assunto que você domina bastante no exercício da sua necessidade e daquilo que você se propõe na entidade. Como você vê essa discussão em torno do impresso online, especialmente para a grande mídia? Não estou me referindo a quem já surgiu online. Existe o jornalismo digital, muitas empresas surgiram no online, estão no online se dando super bem, é um mercado em ascensão, ninguém discute. Eu estou querendo conversar com você sobre aquela mídia que existe há mais de 100 anos, ou há 10 anos, ou há 20 anos, que existia antes do online, que migra para online. Como você vê isso? A convivência entre o impresso e o online vai perdurar? Como é que você vê essa questão?
Assim, eu acho que cada um tem seu espaço, né? Eu acho que o impresso vai perdurar. Eu vejo lá na minha mesa, eu tenho os principais jornais todos os dias na minha mesa. Todo Sim, dia, minha assessoria coloca lá, os jornais estão lá. A maioria dos dias, das vezes, eu não olho o sim, jornal. O dia a dia, o corriqueiro, tal, é online, né? É online, você se inscreve em alguns canais que já conhece seu perfil, e ele já vai te mandando aquilo que são as coisas que você se interessa mais. No entanto, no cotidiano, quando você vê uma matéria no online e ela está impressa, aí você tem que correr o impresso, porque normalmente um tema num jornal, ele tem mais de uma coluna e ele tem uma sequência. sim, Então pode ser que hoje começou aqui, nós vamos debater aqui agora eleição nos Estados Unidos, né? Então me vem uma matéria, o fulano de tal dos Estados Unidos deu uma escorregada numa entrevista, qual a consequência disso? Bom, amanhã pode ser, essa matéria não vai vir para mim, ela não vai vir todos os dias, né? Então aí eu vou no impresso. E todo tema que te interessa mais, que você quer se aprofundar, é no impresso que você vai se aprofundar. Eu sei que tudo aquilo que está no impresso, ele está lá na internet. Mas a internet, ela passa. sim, Ela passa. Então, se você vai no LinkedIn, se você vai no Instagram, aquele tema passou. sim, Quando eu quero revisitar o tema, ele não está mais lá. Eu vou ter um trabalho para pesquisar. E o sim, jornal está ali, né? Então, cada um tem o seu papel. No dia a dia, aquelas informações que vêm, que é aquela coisa curta, sem profundidade, e que você quer saber, enfim, alguma novidade, vem no online, sim, vem no celular. Agora, aquela notícia que você quer se aprofundar, ou que você quer acompanhar o desdobramento nos próximos dias, está no impresso. Outra coisa são os articulistas, né? Logicamente que todos os artigos que estão no impresso, eles estão no online. Mas o online, o que o pessoal gosta do online é aquilo que vem para ele. uhum, Na hora de você procurar, se você tem lá na sua mesa já o articulista, já está ali em cima da mesa, você abre o jornal e já vai direto nele. Se eu quero saber o editorial dos vários jornais, ele está ali, eu não preciso ficar procurando. Ou seja, o impresso está mais rápido. sim, Porque o que as pessoas querem é a coisa mais rápida, o que vem mais rápido. Então, aquilo que vem até você é o espaço do online. Aquilo que você quer entrar no detalhe, a se aprofundar, eu acho que ainda cabe o o impresso. impresso. A gente tem notícia, né, de que grandes jornais, até o New York Times, vários jornais têm a sua edição online. Primeiro, que eles respeitam as características gráficas do impresso, no online. E segundo, que eles podem ter reduzido um pouco a tiragem, mas eles mantêm o impresso. A gente não tem notícia de grandes migrações com sucesso, né? Olha, Vera, e tem uma outra questão, né? Você está falando da grande mídia. Mas vamos falar agora da divulgação setorial, do meu Sim, setor, né? Então, eu tenho lá um jornal chamado Informac, e eu mando esse Informac online. A gente sabe que quem recebe um jornal online, ele abre só uma vez. Muito difícil abrir mais de uma vez. Então, aquela hora que ele recebeu, pode ser que ele esteja sem tempo, sim, né? Então, ele olha lá, passa pelas notícias, tal, ou então nem passa, porque naquela hora ele está sem tempo. Ele não vai voltar lá atrás não, para ver o Informac que eu recebi semana passada. Se ele está impresso e ele julga aquele conteúdo importante e ele julga que aquilo é importante para o negócio dele, ele deixa em cima da mesa dele. sim, Porque uma coisa é o jornal diário. O jornal diário vai embora todo dia. sim, Aquele que não é diário, aquele que é semanal ou mensal, aquele ele coloca em cima da mesa. E uma certa hora ele vai visitar sim, aquela matéria na hora que ele precisa. Então, eu acho que não existe uma dicotomia, uma rivalidade
Sim. entre o impresso e o online. Não, Eu acho também que acho que cada não. um tem o seu espaço. Sim. Né? E vai continuar tendo o seu espaço. Eu vejo, agora nas eleições, né? A gente aprendeu bastante sobre rede social. Quando tem eleições, a gente aprende sobre Rede social. rede social. Antes, um vídeo, os espertos, né, falavam, olha, um vídeo ele pode ter no máximo 1 minuto e meio. Né? Agora, eu vejo que os vídeos podem ter no máximo 15 segundos. É muito rápido, né? Então, o que você transmite em 15 segundos? Não, você transmite a sua imagem só. Você constrói a sua imagem. Vote em mim Em já foi 15 segundos. Não, mas mesmo que não seja em eleição, você Sim. transmite a sua imagem em 15 segundos. Você constrói uma imagem todo dia fazendo vídeos curtos, né? Mas a comunicação, você formar opinião sobre um tema técnico ou um tema de economia, aí não dá. Aí não dá. Então, eu acho que existem os dois espaços. Existem os dois espaços. Né? E eu acho assim, teve alguém que disse, eu não lembro o nome dele, mas foi da academia, né? Ele disse que o impresso, ele faz história, né? Ele tem uma ação sedimentar, coisa que o online é efêmero. É aquilo que você acabou de dizer, né? Você vai passando, você não cria história, a história está sendo feita no impresso. Né? Você sabe história de pessoas também, né? Sim. Outro dia, quando faleceu o Rui Mesquita, Sim. A história dele foi contada não sobre ele, mas sobre as capas dos jornais que ele criava. Exatamente. Que eram capas bastante icônicas. Significativas. Né? Então, a história do Rui Mesquita foi contada por capas de jornal. Então, eu concordo com o que você está falando. O escrito, ele faz história. Sim. Você revisita. Sim. O que eu estava... Até alguns jornais, às vezes, colocam, né? O que nós publicamos há 50 anos atrás. Exatamente. Né? E compara o passado com o presente. Esse exercício é importante. Sim. Então, isso acho que cabe para a mídia escrita. Sim. Aquela que você suja a mão quando está lendo, né? E esses vídeos curtos, essa comunicação online, isso efêmero. Né? Não é efêmero, é um outro canal. Sim. Tem espaço para os dois canais. Sem dúvida. Os dois são importantes. Sim, sem dúvida. Um tem uma ação mais duradoura, o outro menos, mas os dois são importantes, eu concordo com você. E assim, a gente que tem algum tempo já na comunicação, né, a gente percebe que a comunicação é uma ciência em constante transformação. Né? Desde que a Verve surgiu, na década de 80, não tinha internet. Não, o auge da modernidade era um telex, né? Então, você imagina uma empresa de comunicação passar informação para o Brasil inteiro por telex. Então, é uma maravilha a gente pensar hoje no online. Mas não é sinal de velhice a gente acreditar que o impresso vai continuar tendo o seu papel. Não. Eu acho muito bom que você tenha dito isso, porque reforça uma teoria que eu defendo há muito tempo, não só na academia, mas fora dela também. Você pega o caso da Amazon, né? A Amazon, ela tem o livro no e-book, que ela tem o próprio e-book, né? Sim. O equipamento, né? O tablet lá. Então tem lá o livro daquela forma. Tem um livro mais barato, que é aquele livro com papel jornal, Sim. que é uma coisa mais descartável. Mas ela publica o mesmo livro. Ela vende o livro com um encadernamento, mais caprichado, papel melhor, né? Um papel melhor, que é um material mais caro. Então, por quê? Porque existe público. Claro. Existe público para tudo. Existe o público do online. Não é questão de ser mais velho ou não. Mas tem o público do online, tem o público do papel, ou do escrito. E agora, depois da pandemia, né? Durante a pandemia e depois, com esse negócio do online, as reuniões pelo Zoom e também as entrevistas nas TVs online. Sim. Ou aquelas que são abertas ou a cabo, você vê todo mundo que é entrevistado se posiciona na frente de uma estante de livros. É um referencial importante. Então, o bacana é eu sentar na frente de uma estante de livros. Sem dúvida. Por quê? Porque o livro é bacana. Você lê o papel escrito, é bacana.
Então as pessoas não estariam sentadas na frente da estante de livro se isso não transmitisse uma coisa mais cool, Cultural, ou cultural, intelectual. intelectual. Por quê? Porque é. É. Porque, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando gosto de uma peça de teatro, a Vera que me conhece sabe disso, eu eu gosto de uma peça de teatro, eu vou assistir 8 vezes, 9 vezes. Eu gosto muito de show de rock, né? Sim. Adoro show de rock. Eu estava vindo para cá, não é brincadeira não, eu estava vindo para cá no carro escutando um show que eu gravei ao vivo em Milão, do Green Day, rock. Nossa, que E vi delícia. escutando o show de rock que eu gravei lá. E escutei já 200 vezes. Por quê? Uma música, quando você escuta uma vez e você gosta, você quer escutar várias vezes. Sim. Um livro, que é muito mais detalhista do que uma música demora 3 minutos. Um livro, você às vezes leva uma semana para ler, ou 4 dias, 5 dias. Tem muito mais nuances dentro de um livro que você perde, que você não percebe. Então, o escrito, o papel, você pode ler várias vezes. Sim. Mesmo quando é uma matéria jornalística. Você lê uma vez, rápido, você pode ter perdido detalhes. Então você vai ler a segunda vez, vai ler a terceira vez. O online não tem isso. Né? Uma peça de teatro, eu vou 5, 6 vezes, porque se uma música de 3 minutos, você quando está escutando pela 10ª vez, você descobriu algo que você não percebeu, imagina uma peça de teatro de 2 horas. Exatamente. Né? Então, quando você tem a boa informação, você quer repetir essa informação. Você quer ler de novo. Né? E isso é o escrito. Então, cada um tem o seu espaço. Que bom que você pensa assim. Gostei muito desse nosso bate-papo. Eu queria te perguntar se tem alguma coisa que você queira falar e que eu não te perguntei. Às vezes pode acontecer. Olha, eu acho que uma coisa importante hoje na comunicação é a fake news. Né? Nós não falamos aqui de fake news. Sim, verdade. Né? Então, a fake news é um demônio na nossa vida. Né? Então, a gente vê amigos, colegas, a turma do bar, família, às vezes sendo induzida ao erro por alguém que ela está admirando. Então, eu admiro uma pessoa, eu sigo essa pessoa está mentindo para mim com técnica. Sim. E eu sou um seguidor, vamos dizer, eu venero aquela pessoa que mente para mim. Então, aí é o papel da imprensa, né? O papel da grande imprensa. As mentiras, elas vão ser descobertas. Ela pode ser mais rápido, pode demorar mais, mas ela vai ser descoberta. Sem dúvida. E a mentira da mídia, que gira pela mídia, só quem consegue desnudar, trazer a verdade, é a mídia séria. É a própria mídia. Sim. É quem fala a verdade e quem combate a fake news. Tal. Então, esse é um problema. É um problema que cabe à imprensa, cabe à mídia. Existem vários veículos que já têm até uma editoria disso, né? De ficar caçando mentira ou caçando fake news, que isso é importante. Mas cabe à imprensa desfazer as fake news. Outra coisa, um defeito do online. Quando você busca informação só no online, normalmente você que vai atrás da informação. Então você elege os canais que você vai se informar diariamente. Seja um podcast, seja um canal do YouTube, seja um canal do Instagram, mas são sempre aquelas pessoas que formam, a minha opinião, aquelas que eu elegi. Normalmente as pessoas elegem aquelas que pensam como ela pensa. Porque ninguém quer ficar diariamente ouvindo um podcast para se irritar. Sim, claro. Né? Você não vai ficar se irritando o tempo todo ouvindo uma pessoa que você não gosta. Sim. Então você escolhe aquelas pessoas que já têm a mesma opinião que a sua. Certo. Aí o que acontece? Você vira um radical. Você vai se radicalizando. Porque não tem pluralidade. Eu já penso igual a ele e ele vai cada vez mais martelando na minha cabeça aquele tema contra o outro lado. Então, o que acontece? A mídia online, essa dos influencers,
Mas não são só os influencers, existem alguns canais mesmo, algum canal de imprensa que é mais de uma linha e outro mais de outra linha. Sim. Isso é um problema grave, porque isso tira o debate. As pessoas mergulham naquela linha dela e não houve o contraditório. Sim. Então, a importância da grande mídia e da mídia, aquela que traz o debate, nesse ponto. Porque o debate está desaparecendo. Sim. Está desaparecendo porque as pessoas estão se radicalizando. E uma ferramenta para isso são as fake news. Né? Sim. Então, esse tema é um tema que eu acho que é muito importante, que é um ponto negativo para a mídia online, Sim. aquela que é mais extremada. Né? Sim, é difícil você ver fake news na mídia impressa, né? É bem mais complicado. E eu acho que você tem razão, é um problema sério, e eu acho que a gente pode depois fazer um bate-papo só sobre isso que se justifica, levantar o tema, dar uma estudada, trazer algumas coisas e você voltar aqui no nosso canal para a gente discutir não só esse, como outros temas da comunicação. Quando você quiser, Vera. Muito obrigada. Eu agradeço muito a tua vinda, de coração. Acho que o teu tempo é muito valioso e eu agradeço muito pela tua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. E eu vou me despedindo de vocês, agradecendo, prometendo voltar na próxima semana, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.